Fala pessoal, hoje vamos conversar com o vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, um dos principais quadros agora do trabalhismo e do cirismo, Everton Gomes. Everton, prazerzaço estar aqui contigo. Everton é um grande parceiro nosso, está sempre aí dialogando e debatendo os assuntos políticos atuais e é mestre em ciência política. Então, nada mais justo do que perguntar para você o que está acontecendo com o Brasil hoje de Bolsonaro, né? A gente vê as atrocidades de dia após dia, é cocô, é um nepotismo claro, você vê o desmatamento desenfreado. Agora a gente perdeu, né? Tanto da Alemanha, né, para a gente ter uma reserva na Amazônia. Então eu queria muito que você me falasse, como um mestre, o que está acontecendo com o Brasil hoje. Primeiro te agradecer por mais uma vez estar me dando uma oportunidade de falar aí com todos os internautas. O Blog Cafezinho é um dos principais veículos hoje de comunicação política no nosso país, uma comunicação progressista e que sai daquele eixo clássico da comunicação concentrada, que serve aí para os grandes esquemas econômicos no nosso país. Então, dito isso, a gente tem um verdadeiro desastre no nosso país, né, cara? Eu falo isso até com a cara aqui meio um sorriso, mas é muito triste, na verdade, isso, né? O Brasil ele passa hoje por um momento muito difícil, existe um retrocesso do ponto de vista democrático, nós temos verdadeiramente hoje um grupo de loucos, muito mal intencionados, que tomou conta do nosso país e vem promovendo aí uma série de atrocidades que são produzidas tanto na gestão pública, né, nos atos cotidianos da gestão pública, como também na forma de se comunicar politicamente. Eu tenho visto aí as últimas declarações do presidente eleito, Bolsonaro, e são declarações que levam aí a sociedade brasileira para uma verdadeira fratura. O Bolsonaro ainda não percebeu, ou se percebeu, ele insiste no erro, que o processo eleitoral terminou. E quando o processo eleitoral termina, o papel de um estadista, o papel de um presidente da República é tentar construir a unidade da nação e legitimamente, em cima das pautas que ele acredita e defende, que para mim são pautas muito equivocadas, mas que o povo brasileiro, uma grande parte do povo brasileiro decidiu permitir que ele ocupasse a presidência da República, ele coloque isso para o debate da sociedade. E não é isso que a gente está vendo. Ele insiste em fazer declarações de ataque aos grupos que não compactuaram com a eleição dele, ele insiste em promover uma desestabilização o tempo todo dentro do nosso país, e isso não interessa a ninguém. Acho que isso não interessa, inclusive, ao próprio governo Bolsonaro. Sim. Né? Pelo menos do ponto de vista da gestão, porque cria uma instabilidade o tempo todo no país. Eu acho que o país precisa retomar a sua estabilidade política para que a gente volte aí a ter algum caminho para o nosso desenvolvimento. Claro. Os temas que o Bolsonaro tem colocado em voga não são temas típicos apresentados pela liderança maior do país, que é a presidência da República. Eu vi ele discutindo questões de trânsito, né? Recentemente aquele ato de indicar o filho para representar o Brasil num dos principais postos diplomáticos do mundo, que é a embaixada americana, né? São atos típicos daqueles políticos mais mesquinhos, políticos pequenos, políticos que verdadeiramente não conseguem compreender a dimensão de um país que ocupou aí durante algum tempo a 8ª posição na economia mundial, um país continental, um país de muitos saberes, muitos sotaques, um país diverso, um país muito alegre que é o Brasil. Eu acho que o Brasil passa por um momento de muita tristeza pelas escolhas que foram feitas pela sociedade. Sim, sem dúvida. E a gente vê, né, que o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, ele já era um parlamentar, um deputado há tanto tempo. E é muito triste, né? Nós que somos de uma cidade que, infelizmente, é uma cidade do carnaval. Nesse caso, felizmente, uma cidade do carnaval, uma cidade para frente, né, pelo entendimento, né? Por exemplo, LGBT.
quantidade de gays pelo mundo inteiro vem para a cidade. Sim. E a cidade, na hora de votar, é conservadoríssima. É muito conservadora. Hoje, né, nós temos o prefeito Marcelo Crivella, né, que a gente vê um andamento agora está querendo privatizar parques, né? O Parque Ipanema, também o Jardim de Alá, né? E o Everton é ex-presidente, né, do Parques e Jardins. Uma das maiores transformações que teve no Rio de Janeiro. A gente tem que muito agradecer o Everton, né, que fez essa política incrível, né? E que é na ponta, né? Essa que é a verdade. Queria que você falasse também um pouco dessa relação do Rio e se a gente realmente vai começar a perder isso, né? Você vê, né? O Rio de Janeiro, aliás, aqui no Rio de Janeiro parece que a gente está no Triângulo das Bermudas, né? Porque a gente tem Bolsonaro presidente, Witzel governador e Crivella na cidade do Rio de Janeiro, né? Acho que não se podia pensar um cenário pior para a governança aqui na nossa cidade, especialmente. E de verdade aqui na cidade, tratando mais especificamente da questão da cidade, o Crivella também é outro desastre do ponto de vista administrativo. Uhum. A gestão dele não deixa nenhum tipo de marca política, seja de eficiência do ponto de vista da gestão ou de uma obra que possa ser considerada no futuro. O governo Crivella é um governo de verdadeiro abandono da nossa cidade, né? E nesse momento triste para a cidade, que é um momento que a conjuntura já nos é desfavorável. E aí a gente vê um prefeito que deveria estar celebrando aquilo que nós temos de mais positivo, e aí a alegria do carioca, né? O carioca sempre foi festejado como um povo extremamente alegre, receptivo. A gente vê uma gestão que também toma aquilo que é fundamental da nossa cultura como se aquilo fosse algo que ele enxerga como adversário. Sim. Então você vê as ações dele no carnaval. O carnaval é um dos instrumentos que mais cria emprego na cidade do Rio de Janeiro. O carnaval gera cerca de 250 mil empregos diretos. Sim. E o Crivella vem fazendo uma política de confronto com as escolas de samba, confronto com o carnaval e por que não dizer confronto com a cultura. Se deixa eu pautar uma coisa que eu estava conversando com o Freixo e eu falei assim, cara, é um cara que as escolas de samba apoiaram. É isso aí. Tô falando as diretores. Os diretores deixaram de apoiar o Freixo para apoiar o Crivella, que é um cara abertamente contra as escolas de samba. Isso aí. Desculpa, eu tive que te pautar nisso, porque a gente não consegue entender, né? Como é que as escolas... Né? Enfim, por favor. Isso são coisas da política que às vezes a gente não explica, né? Sim. Aliás, no Rio de Janeiro a gente tem histórico, né? A gente viu comunistas aqui apoiando Moreira Franco contra o professor Darcy Ribeiro, né? Isso vai ficar marcado na história. Vamos falar. O PCdoB, ao invés de apoiar o Darcy Ribeiro, cara, a gente teria o Darcy Ribeiro como governador e o PCdoB escolheu apoiar o Moreira Franco. Isso aí são os problemas do Rio de Janeiro. Que nem agora, né? As escolas de samba apoiar o Crivella. São contradições da política. Só no Rio. Mas, realmente, então a gente fica meio que sem ter como explicar. E entrando nessa questão do meio ambiente, que também sofre um ataque frontal do governo Bolsonaro, sim, aqui no Rio, o Crivella, aí essa tríade, Crivella, Bolsonaro e Witzel, eles insistem em construir uma lógica política, parece que copiada de São Paulo, lá do Dória, que estão entrando no debate sobre a privatização das áreas verdes, especialmente ali o Parque Garota de Ipanema e o Jardim de Alá, sem qualquer tipo de plano de manejo, sem construir uma política municipal de parques e praças para a nossa cidade, com as praças históricas, com os parques históricos como o Campo de Santana, sim, o Passeio Público, completamente abandonados, completamente degradados, com um dos parques mais importantes, por exemplo, para a Zona Norte Carioca, que é o Parque Ari Barroso, completamente abandonado. Rompendo com uma política que vinha sendo feita de requalificar os espaços públicos e trazer de volta as pessoas para esses espaços. Sim. Nós precisamos reocupar o espaço público na nossa cidade e fazer com que esse espaço seja verdadeiramente público. Na medida que você começa a ter conflitos no espaço, você começa a perceber que as pessoas elas começaram a voltar para esse espaço. Sim. E hoje, infelizmente, pela política de abandono dessas áreas,
não existe segurança, não existe cuidado com o manejo arbóreo, não existe cuidado com a gestão em si dos parques. A gente tem visto aí também algo muito triste, que é o abandono de forma generalizada da nossa cidade. O Campo de Santana, gente, não sei se todo mundo vai conhecer, é no Brasil todo, mas o Campo de Santana fica aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele já foi considerado por muitos o Central Park carioca. E hoje no Central Park carioca, você vai visitar, tem um container de lixo com as cutias, que são um animal tradicional do Campo de Santana, comendo lixo no meio do parque. E a gruta, que era onde gravava a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era ali, ela hoje está fechada e o lago lá completamente seco. Então como é que a gente pode ser uma cidade que cuida das pessoas? Né? Como ele propôs como slogan de campanha. Sim. Se tornou somente um slogan eleitoral. O que a gente vê no dia a dia é uma cidade completamente abandonada. E acho que o campo progressista ele tem que se unir para discutir um projeto de cidade e pensar uma mudança de rumo do que está aí. Sim, e é bacana, gente, vocês procurarem a página do Everton, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, tudo certinho, que o Everton faz um trabalho muito bacana de ir nos parques e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, esse desgaste, né? Sim, Enfim, sim. Né? Everton, a gente tem agora o próximo ano de eleição, né? A gente sempre muito apreensivo, né? Que a gente não sabe como é que vai ser, né? Tem muitos nomes já brotando, né? Ricardo Amorim, né? Para uma aula de extrema direita, né? Hoje o PSDB está querendo fazer, né? Porque agora o Dória é o cabeça do PSDB, né? Então não se sabe ainda, né? Então, os principais nomes de esquerda hoje, né, para entrar na disputa, né, é a Marta Rocha, né, pelo PDT, Marcelo Freixo pelo PSOL, o PT ainda está naquela vou, não vou, né, enfim. E qual a perspectiva que você vê para a esquerda aqui no Rio de Janeiro? Na utopia terá uma união ou será como sempre, né, cada um mostrando para que veio, seus candidatos e tal? Olha, eu sempre defendi muito, não uma unidade da esquerda. Eu defendi sempre que a esquerda tem uma unidade com a sociedade. Sim. A esquerda tem que ter capacidade de unir a sociedade. A unidade, meramente a unidade da esquerda, entre os partidos da esquerda, não nos permitiu, em algumas oportunidades, vencer as eleições. O que a gente tem que trazer como foco é a garantia de que o povo do Rio de Janeiro vai ter dias melhores. Sim. Né? Para isso, é fundamental a colocação das candidaturas nas suas diversas matizes. Eu hoje, dado o processo que a legislação acabou impondo, com o fim das coligações proporcionais, eu verdadeiramente acredito que a gente possa ter até uma unidade no segundo turno. Mas eu acredito que no primeiro turno os partidos eles vão lançar candidaturas. Não acredito que hoje vai existir uma unidade da esquerda no primeiro turno. Mas a gente está dialogando de forma permanente. Sim. E eu acho que o compromisso que todos os partidos de esquerda devem ter é um compromisso da gente ter um programa de uma agenda mínima que consiga trazer dias melhores para os cariocas. E nesse compromisso, nós do PDT estamos colocando a pré-candidatura da deputada estadual Marta Rocha, que é uma mulher que tem um lastro na esquerda democrática, tem um compromisso de luta muito combativa na questão das mulheres, mas que também já foi chefe de polícia, que tentou construir a segurança pública numa ótica progressista, fugindo um pouco dos rumos daquilo que a gente vê hoje no nosso estado. Isso é bom que a gente demarque. A Marta é uma mulher experimentada, muito bem preparada, e o PDT está fazendo o dever de casa. A gente está fazendo encontro com especialistas, a gente está conversando com as pessoas e a gente espera lá na frente poder apontar caminhos para a nossa cidade. Tenho certeza que o PDT vai conseguir aí atrair não só a sociedade, os cariocas, como muitos companheiros hoje aí do nosso campo. Eu espero que possam migrar aí e que se somem a esse projeto, que não é um projeto somente do PDT, é um projeto de construir uma cidade diferente, uma cidade que caminhe para bem longe do abandono que vem passando no Rio de Janeiro hoje. Nós precisamos construir aqui no Rio de Janeiro
tal qual o Ciro pregava no Plano Nacional, que era um projeto nacional de desenvolvimento, nós temos que fazer aqui no Rio de Janeiro um plano municipal de desenvolvimento. O Rio de Janeiro tem muito potencial para se desenvolver, mas para isso a gente precisa ter um projeto para a nossa cidade e eu tenho certeza que o PDT vai apresentar esse projeto. Perfeito. Everton, prazerzaço, sempre muito bom estar com você. Sempre encontro o Everton nas manifestações, o Everton está sempre ligadíssimo. E galera, compartilhe o vídeo, curta e procure as redes sociais do Everton. Sim. Como é que é o seu Instagram, Everton? Everton Gomes RJ. Todas as minhas redes são Everton Gomes RJ. Pode chegar lá, procurar, falar comigo, eu respondo na hora. E vamos bater o papo, vamos manter essa conexão. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima.